Interessante. Um rito, um grau de nível bastante elevado é o contexto histórico ao Tribunal de Osíris. E qual que é o grau que a pessoa tem que passar por algo que é parecido como se fosse o velório dela? Na verdade, existem vários graus maçônicos que têm um contexto fúnebre. E, na verdade, não se trata de morte e renascimento do maçom. Se trata de término de ciclos, início de ciclos. Alguns dizem, mas a morte é término e início de ciclo. Pois bem. Mas até a família, de certa forma, participa. Não. Aí nós estamos falando de cerimoniais específicos. Por exemplo, quando morre um irmão, existe um cerimonial de corpo presente. Então os irmãos podem ir no local do velório e ali fazer um cerimonial. Só que esse cerimonial é um cerimonial de despedida do irmão. Não, eu tô dizendo a pessoa viva mesmo. Não é o caso. A família tem que ir lá participar. Não existe isso. Meu avô participou de um desses. Não existe isso, nunca vi. Minha avó confirma. Não, nunca vi. O que foi? Na verdade, existem graus que têm um contexto fúnebre. Se eu estava sendo enganado. Né? E aí, quando nós falamos desse contexto fúnebre, a mensagem moral e filosófica está ligada a encerramentos de ciclo e recomeços. Entendi. Mas são vários, não é um só, não. Gabi Xavier mandou aqui, ó. Salve a força e as forças e a sabedoria. Áureo, qual a diferença entre o rito escocês antigo e o aceito e o retificado? Na verdade, a diferença é o que é cada um. É isso então, que eu ia falar. O rito escocês antigo e aceito, ele é um rito hoje o mais praticado no Brasil. Cerca de 80% de todas as lojas praticam esse rito. E o rito escocês retificado é um dos ritos menores, né? Aqueles menos praticados. O rito escocês retificado tem um perfil um pouco mais cristão, né? Então ele é um rito que busca mais o Novo Testamento, enquanto que o rito escocês antigo e aceito, ele busca mais nas suas práticas o Antigo Testamento. Agora, historicamente, são ritos que não guardam nenhum vínculo. Alguns acham porque o rito escocês retificado, ele é retificado, ele retifica o rito escocês antigo e aceito porque ele é antigo, né? Então, esses nomes podem nos levar a essas considerações que são equivocadas, mas na verdade, por exemplo, o rito escocês retificado, ele é um rito que vem da antiga estrita observância templária, então ele é um rito muito ligado à cavalaria templária. Já o rito escocês antigo e aceito, ele é um rito muito mais ligado aos construtores mesmo, aqueles que trabalhavam na arte de construir catedrais, pontes, tudo mais. Então, assim, nós temos algumas palestras que explicam em detalhes as diferenças desse rito, mas são ritos de contextos históricos diferentes, propostas morais e filosóficas bem diferentes. E para terminar, o rito escocês antigo e aceito tem 33 graus. O rito escocês retificado só tem 6. E o que você trabalha dentro do escocês, né? Na verdade, eu trabalho em todos. Eu pratico hoje praticamente todos os ritos. E para você praticar todos os ritos, você tem que ter um determinado tempo para isso. Sem dúvida, não apenas tempo de prática, mas você tem que tirar um tempo para poder estudar, para poder entender a proposta filosófica daquele rito. Olha só, nós temos um rito chamado rito moderno, que embora se chame rito moderno, é o rito mais antigo de todos. E ele nos ensina o seguinte: o rito moderno afasta todo misticismo. O rito moderno é um rito de investigação da verdade. Então, por exemplo, o rito moderno ele vai tratar de determinadas questões muito mais dentro de uma área científica do que mística. Então, a gente precisa estudar para entender o que aquele rito está propondo. Então, realmente demanda muito tempo, realmente demanda muita dedicação, a gente precisa gostar. Eu gosto bastante, então a gente sempre reserva o máximo de tempo possível para se dedicar a isso. Como que... É através desses ritos que a pessoa sobe de grau na maçonaria? Na verdade, a subida de grau, ela acontece ou é por tempo? Mediante critérios bem objetivos. Primeiro, cumprir o tempo mínimo. Segundo, aqueles que têm o grau superior entendem que aquela pessoa está apta a subir. Então, por exemplo, quando eu passo do grau 2 para o grau 3, a minha loja vai avaliar se eu tenho conhecimento suficiente do grau 2, né? E se eu tenho o tempo necessário, se eu cumprir os requisitos. Por exemplo, o maçom, para passar de grau, ele precisa ter uma frequência mínima em loja. Né? Se ele se ausentar demais da loja, ele não passa grau. Então, mas é meramente um sistema de avaliação. Sim. E aí os graus vão acontecendo naturalmente. Quando você fala de ritos maçônicos, tem algum rito que são todos fechados ou tem algum rito que é aberto ao público? Na verdade, todos os ritos são fechados. Por quê? Porque são práticas de um grupo
que pertence, né? Então, para você praticar aquilo, você precisa pertencer àquele grupo, né? Então, todos os ritos, eles são restritos a maçons. Sim. Também tem uma pergunta aí também da Tassiana Moura, que é referente à mulher na maçonaria. Também é um assunto bem polêmico, o pessoal fala, mano, e ela pergunta assim, ó, já existe loja maçônica na França e em uma em São Paulo para mulheres, correto? Corretíssimo. Na verdade, essa pergunta de mulher na maçonaria é um grande tabu, mas não é. O pessoal já fala, não, mulher não aceita na maçonaria porque senão é fofoca. Isso é um tabu. Falo por mim próprio, o homem é mais fofoqueiro do que a mulher. Isso é um tabu muito grande, porque veja bem, os documentos mais antigos da maçonaria, que nós chamamos de antigas obrigações, são aqueles documentos anteriores a 1717. Alguns deles falam em irmãos e irmãs. Começa por aí. Segundo, dentro aqui da maçonaria brasileira mesmo, já no final dos anos 1800 até o início dos anos 1900, haviam no Grande Oriente do Brasil lojas que eram denominadas lojas de adoção, que eram lojas exclusivamente femininas. E hoje nós temos organismos maçônicos que são apenas femininos. E eu vou citar aqui a grande loja Unida Feminina do Brasil, que tem como grã-mestra a nossa querida irmã Carmen, que deve estar aqui hoje nos assistindo, que faz um trabalho maravilhoso dentro da maçonaria feminina. Então a maçonaria feminina, ela é sim, respondendo a Tassiana, e eu quero agradecer que a Tassiana está fazendo bastante pergunta. Obrigado, Tassiana. Eu quero responder a Tassiana dizendo: a maçonaria feminina existe há séculos e sempre fez um trabalho muito positivo. A questão de que hoje maçonaria feminina e maçonaria masculina não se misturam, isso de fato acontece. Porém, a maçonaria feminina sempre foi uma realidade. Maçonaria feminina? Maçonaria feminina. E fazem um trabalho muito bem feito até onde eu pude pesquisar, até onde Mas eu ser pude reconhecido vamos supor, pelo GOB, por exemplo, essas maçonarias? Eu acredito que, com o passar do tempo, não haverá outro caminho. O reconhecimento precisa ser... Atualmente não. Mas, por exemplo, vamos falar da maçonaria mãe do mundo, né? A maçonaria inglesa. Recentemente, coisa de 1 ano, 2 anos atrás, a grande loja unida da Inglaterra, que seria algo... alguns consideram como o Vaticano da maçonaria. Eu, particularmente, não considero a grande loja unida da Inglaterra como o Vaticano da maçonaria, mas muita gente considera. Eles, particularmente, agora 1 ou 2 anos atrás, eles começaram a fazer a sua cerimônia de abertura do ano maçônico, que é uma cerimônia não ritualística, juntamente com a grande loja feminina da Inglaterra. Então, tem feito os trabalhos conjuntos, tem saído no Instagram um do outro. O que a gente está vendo? A gente está vendo que, com o tempo, a união da maçonaria feminina e masculina não tem como evitar. O mundo é outro. O mundo se modifica. Se a gente falasse numa época, vamos pegar começo dos anos 1900, aonde o marido ia para a loja, o marido não dava satisfação para a esposa de onde ele estava indo. Ele simplesmente saía. Essa era a realidade do começo dos anos 1900. Hoje, como é que o marido vai sair de casa sem dizer para a esposa onde vai? Se eu faço isso... Se você for jogar a bola, já sem Se eu faço isso, minha baixinha me esgana lá em casa. Inclusive, um beijo para minha esposa que está nos assistindo. Você ia vir podcast sem falar para ela, vou para um podcast em São Paulo? Sem dúvida, ela me mataria. Então, assim, o mundo mudou. E a maçonaria tem um lema. Eu falei um lema da maçonaria, agora eu vou falar outro. Pra caralho, né? A maçonaria tem um outro lema que eu gosto muito. O lema é nova, porém antiga. Então a maçonaria, ela tem que guardar aqueles princípios, aquilo que faz a maçonaria ser maçonaria, mas ela precisa se adaptar aos tempos modernos. Então, por exemplo, hoje é comum, e o Grande Oriente de São Paulo, nós temos um aplicativo que contém ali todos os nossos rituais. Porque os irmãos mais antigos ainda gostam do de papel. Eu gosto do de papel. Mas os irmãos mais novos que estão chegando, é tudo no celular. Então o Grande Oriente de São Paulo hoje tem um aplicativo oficial para os irmãos mais jovens para modernizar.
E aí fala, mas isso aí vai quebrar o sigilo maçônico. Não vai, porque na verdade, se eu perder o ritual físico, isso pode parar na mão de qualquer um. O nosso aplicativo, ele tem todo o sistema de segurança, né? Não dá para tirar print, tem que ter digital. Então, na verdade, o digital é muito mais seguro do que o físico. Então, assim... Dá pra só tirar foto de um celular pro outro. Aí só se for, mas aí vai ter que... Você imagina tirar de centenas de páginas de um ritual, né? Dá um trabalhão. Tem gente que não tem o que fazer. Mas tem gente que faz. Mas assim, tem gente que rouba banco, né, bicho? Cara, mas O cara põe mil trava lá e o cara vai lá e rouba. Então, assim, a maçonaria, ela vai se adaptar. Querendo ou não, ela vai se adaptar. Porque qualquer instituição que não se adapta morre.